E aí, pessoal, tudo bem? Muito bem, então, dando continuidade às nossas videoaulas de radioatividade, já gravamos a primeira parte, vamos à segunda parte. Existe um tempo que é muito importante, chamado tempo de meia-vida, que te dá uma noção do tempo que gasta por uma amostra radioativa e diminuindo a sua massa, consequentemente, diminuindo a radiação por ela emitida. Bom, tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, T meio ou P, é mais comum a gente ver escrito T meio, tempo de meia-vida, é o tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra um decaimento radioativo. Bom, então essa imagem ela diz muito. Você tem ali no início uma massa zero, que é uma massa inicial. Após um certo tempo, e a gente vai ver que esse tempo pode ser segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, milhões de anos, bilhões de anos, tá, gente? Tempo de meia-vida é uma característica particular de vários isótopos diferentes. Então vamos lá. Após uma meia-vida, essa massa cai pela metade. Se passar mais uma meia-vida, aquela massa ali anterior, ela cai de novo pela metade. Se passar mais uma meia-vida, a massa anterior cairá novamente pela metade, e assim sucessivamente, ok? Bom, graficamente, a gente pode avaliar aqui dois exemplos, sobre o iodo 131 e o urânio 238, ok? Então, veja bem, esse gráfico te mostra o seguinte, quando você vê ali na interseção do eixo X com o eixo Y, você tem ali o zero. O que seria o zero? É no momento que você tem 100% daquela quantidade, daquele isótopo naquela amostra. Então, dá uma olhada lá. Aquela ali é a porcentagem do radionuclídeo na amostra. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Você tem 100%. Quando você avalia essa curva, que é uma curva de caráter exponencial, mostrando o decaimento radioativo daquele isótopo, qual é o tempo que passou para que 100%, né, daquele radionuclídeo, daquele isótopo radioativo, tenha passado para 50%? Portanto, caiu pela metade. Aí você avalia ali no gráfico, passou uma meia-vida. Vamos olhar de novo. Qual é o tempo que gasta para que 50% agora decaia para 25%, ou seja, caia novamente pela metade? Olha para o gráfico, gente. É uma nova meia-vida. Falando pela última vez, qual é o tempo que gasta para que 25% daquele isótopo radioativo decaia para metade de 25%, que é 12,5%? De novo, é uma nova meia-vida. Vocês percebam que a meia-vida ela tem um valor único, né? Você tem ali, pode ter uma meia-vida, duas meias-vidas, três meias-vidas e assim sucessivamente. Para não ficar falando meia-vida, vamos dar agora um significado mais concreto. Por exemplo, o isótopo de iodo 131, a cada 8 dias, que é o tempo de meia-vida, né, aquela certa quantidade que você tem daquele isótopo cai pela metade. Observe o gráfico. Olha, interessante que o urânio 238, o tempo de meia-vida dele é simplesmente 4,5 bilhões de anos, que é praticamente, inclusive, a idade do planeta Terra. Curioso, né? Bom, então aqui só para a gente sistematizar, para a gente fazer um exercício, quando a massa de um radioisótopo se reduz à metade, também se reduzem à metade o número de átomos, a quantidade em mols e a atividade radioativa. Gente, isso é meio intuitivo. Quando a gente diz que a massa caiu pela metade, ora, é porque o número de átomos caiu pela metade, porque a massa vem dos átomos. Consequentemente, a gente sabe que a quantidade de átomos está relacionada com a grandeza mol. E a atividade radioativa, né, que te indica o quanto de radioatividade num certo intervalo de tempo está sendo emitido, também está caindo pela metade. Tempo de meia-vida é uma característica de cada radionuclídeo e não depende da quantidade inicial do radionuclídeo, nem de fatores como pressão, temperatura ou composição química do material, ok? Vamos fazer aqui um exercício que é do Enem de 2013.
Ele é um exercício um pouco mais antigo, mas como a gente sempre diz, gente, não interessa o tempo de um exercício, né? Qual idade que ele tem. O importante é a qualidade dele e que você está aprendendo da mesma maneira que a gente pegar uma questão atual de um vestibular mais atual, tá? Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de uma tomografia de emissão de pósitrons. O pósitron é o antielétron, é o elétron de carga positiva, é a antimatéria. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida, aí ó, tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Ou seja, a cada 20,4 minutos, aquela determinada quantidade de carbono 11, ela decai pela metade. Você deve estar se perguntando, professor, eu entendi o que é tempo de meia-vida, mas quando cai pela metade, a outra metade vira o quê? A gente vai ver aqui neste exemplo, né, de acordo com a equação da reação nuclear. Você está vendo ali o carbono 11 liberando um pósitron, pode perceber que o pósitron é o elétron de carga mais um e a massa é zero, porque elétron tem massa desprezível, ok? E você fala assim, tá, então a cada meia vida cai pela metade. Então eu vou ter metade do que eu tinha antes de carbono 11, mas a outra metade vira o quê? Dá uma olhada aqui, gente. Vira boro 11. Você não tem que memorizar o que vira, você tem que compreender o que está acontecendo, né? A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem da tomografia é de 5 meias-vidas. Após 5 meias-vidas, você adquire uma imagem adequada para ser analisada ali pelo médico, né? E tal. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, opa, te deu a quantidade inicial, 1 grama. A massa em miligramas do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de. Veja bem a resolução aqui embaixo, pessoal. Você tinha 1 grama no início, 1000 miligramas, né? Cuidado aí com a mudança de unidade. Após uma meia-vida, cai pela metade, vai ter 500 miligramas de carbono 11. Vocês já entenderam que a outra parte vira boro 11, né? Após uma nova meia-vida, cai de novo pela metade. E assim sucessivamente. Vamos contar. Olha lá. Após 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas, você foi pegando aquela quantidade inicial e fazendo virar metade. Depois metade da metade, né? E assim sucessivamente. Após 5 meias-vidas, você obtém 31,25 miligramas de carbono 11. Entenda, restará 31,25 miligramas de carbono 11 dentro daquela amostra. Portanto, o gabarito só pode ser a letra D. Ok, gente? Muito bem, vamos lá. Algumas aplicações da radioatividade, pessoal. Método de datação com carbono 14. Você já ouviu falar que a gente mede a idade de fósseis, sejam eles fósseis relacionados com animais de grande porte, pequeno porte, insetos ou mesmo plantas, né? Usando o carbono 14. Então, uma coisa que eu queria primeiro chamar muita atenção, que o método do carbono 14 é para datar idade de fósseis de seres vivos, né? Quando você precisa datar a idade de um mineral, por exemplo, existem várias outras técnicas, ok, pessoal? Então, o carbono 14 é um isótopo do carbono, né? Ele forma-se na alta atmosfera e incorpora-se a ela na forma de CO2. Como? O nitrogênio 14 presente na alta atmosfera, ele é bombardeado por nêutron e aí ele se transforma em carbono 14 e ainda libera um próton. Por meio da fotossíntese, esses átomos de carbono 14, claro, passam a fazer parte dos seres vivos fotossintetizantes, concordam? E por meio das cadeias alimentares, né, também dos demais seres vivos, né? Tranquilo? Bom, como o carbono 14 se forma e se desintegra com a mesma velocidade, isso é curioso, né? A sua porcentagem ou seja, a sua concentração ou a sua porcentagem no planeta permanece constante, sendo exatamente a mesma na atmosfera, mas também é a mesma na média em todos os seres vivos. Qual é a concentração média de carbono 14 na atmosfera e nos seres vivos? 10 ppb.
Lembra? É uma concentração, é 10 partes por bilhão. A cada 1 bilhão de partes, você tem 10 partes de carbono 14. Bom, gente, nessa tela está aqui mostrando para você que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. E também está te mostrando que o carbono 14, ele decai, né? Ele libera uma partícula beta e aí ele se transforma em nitrogênio 14, quando ele está decaindo, emitindo partícula beta. Ok? Muito bem. E aqui, né, a gente vê graficamente, muito parecido com o que a gente viu ali atrás, como é que você detecta a idade, detecta ou determina a idade de um fóssil, seja ele um dinossauro, seja ele um hominídeo, seja ele uma planta, seja ele um inseto. Uma vez determinada a porcentagem de carbono 14 na atmosfera, é possível calcular a sua idade, né? Consultando a curva de decaimento radioativo. Né? Então, por exemplo, a idade de um ser vivo. Então, dê uma olhada aqui, por favor, gente, nesse gráfico. O tempo zero a gente pressupõe que é o dia da morte daquele ser vivo. E ali está escrito que no dia da morte, um ser vivo apresenta 10 partes por bilhão de carbono 14. O que acontece? No caso do carbono 14, né, o tempo de meia-vida dele é 5.730 anos, ou seja, após uma meia-vida, né, uma meia-vida após a morte daquele ser vivo, né, você terá metade dessa concentração, né, no fóssil dele. E assim sucessivamente. Então, veja bem, com o passar dos anos, uma vez que aquele ser vivo ele deixou de trocar carbono com o meio ambiente por um motivo simples. Se ele morreu, ele parou de participar daquela cadeia alimentar. Ele parou de incorporar dentro do corpo dele carbono 14. Portanto, no momento que ele morre, dali em diante, o carbono 14 que está dentro dele não vai ser mais reposto, concorda? Ele vai só se desintegrar. Ele vai se transformar, como a gente viu ali atrás, no nitrogênio 14. Portanto, qual que é a tendência? É que esse carbono 14 diminua, seguindo essa curva exponencial. Então, por exemplo, se você retira, você encontra um fóssil, retira um pedacinho dele e faz a análise do carbono 14, dependendo da concentração que você encontra, você relaciona com essa curva exponencial. E é por isso que o pessoal comenta assim, a gente ouve falar, porque um dinossauro encontrado no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará, por exemplo, estou inventando aqui, esse dinossauro viveu no Brasil há 500 milhões de anos atrás. Tá, gente? Eu estou aqui inventando um número aleatório da minha cabeça. É assim que eles fizeram. Né? Eles detectam a concentração de carbono 14 no fóssil e faz aqui um cálculo, né, usando essa curva exponencial. Tá legal, gente? Bom, continuando nessas aplicações da radioatividade, na medicina, por exemplo, quando você quer diagnosticar doenças relacionadas a algumas partes do seu corpo, você tem aqui uma tabela com vários exemplos interessantes. Gostaria de lembrá-lo que não há nada para ser memorizado. É para a gente entender o motivo da gente aprender radioatividade. Então, por exemplo, cromo 51. Ele é usado em diagnóstico relacionado a glóbulos vermelhos. Cobalto 57, metabolismo da vitamina B12. Ferro 59, metabolismo do ferro. O galho 67 tem a ver com tumores linfáticos. Selênio 75, pâncreas. Tecnésio 99, ele é utilizado em diagnóstico de pulmão, osso, medula óssea, placenta, rins e fígado. E, finalmente, o iodo 131, em diagnósticos relacionados à glândula tireoide. Ok, pessoal? Bom, outras áreas, por exemplo, no caso de conservação de alimentos, né, é usado a radioatividade como eles irradiam alimentos com raios gama. E essa irradiação permite matar micro-organismos que aceleram aquela degradação do alimento, aquele apodrecimento do alimento. Aqui você pode ver, no canto direito, existe aqui um símbolo verde, e esse símbolo verde, gente, ele é um símbolo internacional de alimentos tratados com radiação. Antes da gente prosseguir nas nossas videoaulas, eu já queria antecipar para vocês uma coisa que é muito fácil de confundir. Irradiar não significa contaminar.
Você pode se alimentar de um alimento que foi conservado, preservado, e esse alimento sofreu irradiação de uma maneira adequada, controlada, feita em laboratórios registrados e competentes? Claro que pode. Não confunda irradiado com contaminado. O alimento, quando sofre esse processo, ele é colocado diante, por exemplo, de uma fonte de cobalto 60. Esse cobalto 60 emite radiação gama com uma determinada energia, num determinado intervalo de tempo, numa determinada distância da fonte radioativa. Tem todo um procedimento padronizado. Então, repito, você pode sim comer alimentos que foram preservados por irradiação, ok? Contaminar é outro barato que a gente vai ver na sequência das videoaulas, ok? Bom, tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos dar sequência? Por exemplo, um profissional, aqui, outra aplicação, profissional utilizando radioatividade para verificar a presença de rachaduras ou imperfeições em tubos para encanamentos industriais. Você pode descobrir se estiver vazando ali algum isótopo radioativo, que eles podem, inclusive, injetar na tubulação aquele isótopo radioativo, de novo, com um procedimento padrão adequado, e ver se está tendo vazamento ali naquela tubulação. Tá, gente? Eu estou sendo bem simplório aqui na explicação, mas a radioatividade pode ser detectada. A gente viu na sequência aí das nossas videoaulas como é que funciona o contador Geiger. Tudo bem até aí, pessoal? Joia? Bom, então, vamos lá. Gente, a gente está percebendo, né, nessas nossas videoaulas que um isótopo radioativo ele se transforma em outros isótopos, que podem ser radioativos ou não, né? O que vem essa transmutação nuclear? Que no fundo, a gente está conversando sobre isso. É a transformação de um nuclídeo em outro, a transmutação é provocada pelo bombardeamento com uma partícula. A gente vai ver isso agora trabalhando a fissão nuclear. Então veja bem aqui esse exemplo. O nitrogênio 14, se você incidir sobre ele uma partícula alfa, que tem, lembra, né, 2 prótons e 2 nêutrons, portanto é uma partícula de carga positiva, ele deixa de ser nitrogênio 14 e ele se transforma em oxigênio 17. E ainda, por cima, libera um próton, ok? Muito bem. Então, com isso, nós vamos entender agora as famosas reações nucleares de fissão. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes, fissão, núcleos grandes se quebrando em núcleos menores. E, além de tudo, o que é muito importante, né, liberando uma quantidade extravagante de energia. Então, veja bem aqui, gente, essa imagem. Um nêutron, por isso que chama transmutação. Um nêutron incide sobre um núcleo grande de um isótopo radioativo. Esse núcleo se instabiliza com a entrada daquele nêutron e aí ele se fissiona em núcleos menores, liberando mais nêutrons e liberando uma quantidade muito grande de energia. Tá? Cada um desses nêutrons liberados, eles podem continuar a provocar esta reação. É o que a gente chama de reação em cadeia, ok? Bom, e aí, para ser bem específico, a gente está vendo aqui um exemplo, que é o exemplo do urânio 235, que é o isótopo do urânio que é usado tanto em bombas atômicas, mas vamos falar aqui de uma coisa boa, né? Mas é usado principalmente em reatores nucleares. Existem reatores nucleares que usam urânio 235, mas, por exemplo, existem reatores nucleares que usam plutônio Pu 239, ok? Então, por exemplo, voltando aqui a essa tela, olha que interessante, quando você bombardeia o urânio 235, né, numa reação de fissão nuclear, que é uma transmutação, existem vários subprodutos possíveis. Nós estamos vendo aqui 4 possibilidades. Então, na primeira possibilidade, libera bário 142 criptônio 91 e libera 3 nêutrons. Na segunda possibilidade, bromo 90 lantânio 143. Ou
estanho 131 e molibdênio 102, ou então iodo 137 e ítrio 97. O importante é você perceber uma característica básica. Um núcleo grande se transforma em núcleos menores, portanto, contendo menos prótons e menos nêutrons, né? E segundo, são ejetados mais nêutrons, e cada um desses nêutrons vai atacar outro átomo de urânio 235. E aí vão produzir mais subprodutos, liberando mais energia ainda e liberando mais nêutrons. E te dá uma noção do que é uma reação em cadeia. A energia liberada, para fins de comparação, na reação de fissão de 1 grama, gente, apenas 1 grama é muito pouco, de urânio 235, equivale, sob o ponto de vista energético, a cerca de 30 toneladas do explosivo TNT, do explosivo trinitrotolueno. É uma doideira, né? É muita coisa, né? Ok, pessoal? Até aí? Ao contrário da fissão, na fusão nuclear, que é o que o Sol, por exemplo, faz, e já existem grupos de pesquisa no nosso planeta que estão buscando o domínio dessa técnica, né, de fusão nuclear, porque entendem. A questão é o controle da fusão nuclear dentro de um laboratório, o que é muito difícil, por vários motivos. A energia liberada pela fusão nuclear, gente, ela é bem maior ainda do que pela fissão, tá? Mas o que é a fusão nuclear? É a junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores e liberando uma quantidade de energia muito grande. É maior do que a da fissão nuclear. Então, por exemplo, esta reação aqui é a reação que ocorre, por exemplo, no Sol. O Sol funde hidrogênio 2, que tem o apelido de deutério, é um isótopo do hidrogênio, né? É um isótopo pesado, que a gente fala, e o trítio, que também é um outro isótopo do hidrogênio, né? Existe hidrogênio leve, que é o hidrogênio 1, o deutério hidrogênio 2 e o trítio hidrogênio 3. Você sabe qual que é a diferença, é o número de nêutrons. A fusão desses dois isótopos, né, forma hélio 4, libera um nêutron e libera uma energia que é simplesmente enorme, enorme. Bom, e aí, dando sequência, aqui está uma imagem do que a gente falou. Você está vendo ali, olha embaixo, do lado esquerdo, o trítio, né, que é o hidrogênio que tem um próton, óbvio que ele é o hidrogênio, e 2 nêutrons, por isso que o número de massa dele é 3, e o deutério, que tem um próton e um nêutron, por isso que o número de massa dele é 2. Eles se fundem formando o hélio, que tem 2 prótons e tem também 2 nêutrons, porque um nêutron ele é ejetado. Por isso que a gente diz hélio 4. Ok, gente? Bom, para fins de comparação, gente, olha que doido. Fissão nuclear do urânio 235, que é o urânio físsil, que é usado em vários reatores nucleares e também em bombas atômicas, né? 1 grama de urânio 235 fornece 8 vezes 10 elevado a 7 quilojoules. Você consegue sentir isso? É a mesma coisa que 80 vezes 10 a 6, ou seja, 80 milhões de quilojoules. Em comparação, a fusão nuclear do deutério com trítio, 1 grama desse material fornece 3 vezes 10 a 8, ou seja, 300 vezes 10 a 6 quilojoules. 300 milhões de quilojoules. Tudo bem, gente? E comparando, se você pegar 1 grama do explosivo TNT, ele fornece simplesmente apenas 2,8 quilojoules de energia. A energia liberada na reação de fusão é bem maior do que na fissão nuclear. Tudo bem até aí, pessoal? Podemos continuar, tranquilo? Então, pessoal, dando continuidade. Olha, eu vou mostrar aqui rapidamente um resuminho do que já foi dado nas videoaulas anteriores para a gente continuar. Então, uma pequena revisão mesmo para a gente continuar, porque esse aqui já foi abordado nas videoaulas anteriores. Radioatividade, pelo que a gente percebeu até agora, é um fenômeno pelo qual um núcleo instável emite espontaneamente, isso não depende da gente, né? Ele emite espontaneamente entidades. Podem ser ondas eletromagnéticas ou podem ser partículas, transformando-se em outro núcleo, e esse núcleo, por sua vez, é mais estável.
Então, veja bem aqui, apesar da gente ter visto, vou fazer só uma pequena revisão, a gente está vendo ali à esquerda um núcleo que é estável, mas ali à direita está representado um núcleo radioativo, ele é radioativo porque ele é instável, e ele tem um excesso de energia. Então, para ele liberar esse excesso de energia, veja bem aqui o que vai acontecer. Então, vamos lá, vou me colocar aqui mais acima. Então, vamos clicar aqui, ó. Veja bem, ó. Esse núcleo instável, para ele, né, se estabilizar, ele pode emitir onda eletromagnética, que é a radiação gama. Tudo bem? Aqui, ó. Então, ele, para se estabilizar, emite radiação gama, que já foi comentado nas outras videoaulas. Ou então, ele pode emitir partículas alfa, que são compostas de 2 prótons e 2 nêutrons, portanto, carga positiva, ou partículas beta. Lembrando que a partícula beta é um elétron, né, que vem da quebra de um nêutron. Um nêutron deixa de ser nêutron, ele vira um próton, esse próton permanece no núcleo daquele novo isótopo, e o elétron é a própria partícula que é emitida, né, que a gente chama radiação, ok? Repito, nós já vimos com mais tranquilidade essas definições em videoaulas anteriores, ok, pessoal? Muito bem. Outra coisa também que a gente pode rapidamente comentar é o poder de ionização. Quando a gente discutiu na outra videoaula o contador Geiger, nós explicamos, né, que a radiação, seja ela alfa, beta ou gama, ela pode, ao colidir com uma matéria, arrancar elétrons da matéria. Então, é por isso que chama radiação ionizante. Aquela radiação faz com que a matéria se transforme em carga positiva, em cátion, porque ela está perdendo elétron. Aqui está fazendo uma comparação dizendo que essa capacidade de ionizar a matéria ela é maior para a partícula alfa, né? Depois a beta e, por fim, a gama. Ok, gente? Aqui tem uma imagem mostrando isso. Olha lá. Quando aquela radiação colide com um átomo, arranca um elétron. Olha lá, você obtém um elétron livre. Isso também já foi discutido anteriormente, quando a gente estava trabalhando com a explicação do contador Geiger. Ok. E aqui também, ainda em nível de repetição, né, de assimilação do conteúdo, vai estar te mostrando que um nêutron, né, é uma particularidade do nêutron, que o nêutron, né, dentro de um núcleo que é instável, um nêutron ele pode se transformar, né, numa partícula beta, que é o elétron que ele ejeta, e num próton. E esse próton, como eu havia dito agora mesmo, esse próton permanece no núcleo. Por isso que aquele isótopo se transforma no isótopo de um novo elemento químico, que tem um próton a mais. Ok? Muito bem. E aí, dando sequência, vamos lá. Essa tela também, gente, ela já foi discutida, mas ela é interessante. Eu estou aqui, né, a gente deu uma freada no conteúdo para fazer uma revisão. Já foi discutido também em videoaulas anteriores. Você tem aqui o poder de penetração. Então, veja bem que interessante. Olha lá. A partícula alfa, ela tem um poder de penetração pequeno, ela é bloqueada por um papel. A beta, ela já penetra mais. Ela pode ser bloqueada, por exemplo, por um alumínio. Né? A radiação gama, ela tem um poder de penetração maior, ela é bloqueada, por exemplo, por chumbo. E, finalmente, um nêutron, ele é uma partícula que tem um poder de penetração maior. Pode ser bloqueado, por exemplo, pelo concreto, ok? Também já visto em videoaulas nossas aqui anteriores. Muito bem, gente. A partir de agora, nós vamos entender como é que o urânio está na natureza e como é que ele é processado para ser usado para fins pacíficos, que seria pela usina nuclear, pela medicina, né, pela conservação de alimentos, né, tem vários procedimentos que usam de uma maneira benéfica, desde que feita de maneira cuidadosa, né, a energia nuclear, mas também para fins bélicos, né, que é no momento que a gente toma uma decisão errônea de usar a radioatividade para matar, né, pessoas, subjugar países, etc. Bom, então vamos lá. Urânio na natureza. Aqui você está vendo um minério de urânio, né? Muito bem. Então, continuando. Aqui está o
urânio, né? E a distribuição do urânio, gente, na natureza é assim. Praticamente 99,3% do urânio na natureza é o urânio 238, né? É o abundante. Mas a gente vai ver que esse urânio 238 não é ele o urânio físsil, o urânio mais importante para gerar energia de uma maneira, vamos dizer assim, satisfatória, com um rendimento satisfatório. Apenas 0,7% do urânio encontrado na natureza é o urânio físsil, é o urânio considerado um urânio estratégico, um urânio que pode ser usado para fins bélicos ou para fins pacíficos. É o urânio 235. Esse que é o urânio importante. E existem traços de urânio 234. Muito bem. Aí, gente, como é que ocorre a interação do urânio 235 com o nêutron? Mas por que ver isso? Porque isso tem a ver com a aula anterior de radioatividade, no qual a gente estava explicando como é que ocorre a fissão do urânio 235. Então veja bem aqui essa pequena animação. Aqui, ó, eu vou repetir a animação. Você está vendo, começando de novo, aqui, ó, um nêutron incide no urânio 235. Ele se instabiliza, virando o urânio 236. E aí, olha lá, o núcleo fica instável, ele está sofrendo uma fissão, se transformando em isótopos menores e liberando 3 nêutrons. Então, esta animação, ela também já foi discutida anteriormente nas nossas videoaulas, tá? Então, olha lá, vou deixar pela última vez. O nêutron incide sobre o urânio 235, ele vira urânio 236, ele se instabiliza, ele se fissiona, se transformando em isótopos com o menor número de prótons e nêutrons e liberando 3 nêutrons. E lembrando que cada um desses nêutrons vai continuar a desenvolver esse fenômeno. Por isso que a gente fala que é uma reação em cadeia. E liberando, claro, não se pode esquecer disso, uma quantidade de calor exorbitante, ok? Bom, mas como é que é produzido esse urânio 235, né? Que nós vamos entender aqui agora, como é que ele é enriquecido. O que vem a ser enriquecimento, gente? Se você tem uma mistura predominando de quê na natureza? De urânio 238. Mas você quer isolar qual? O urânio 235. Então, enriquecer o urânio é separar o urânio 238 do urânio 235, obtendo, então, uma amostra que vai ter mais urânio 235 do que aquela amostra que é naturalmente encontrada na natureza. Por isso que a gente fala enriquecer o urânio. É ter uma amostra com uma quantidade maior, uma porcentagem maior de urânio 235. Como a gente mostrou ali atrás, na natureza é 0,7%. Para você entender, para que seja usado urânio 235 num reator nuclear, a concentração tem que ficar em torno de 3%. Entendeu? Por isso que a gente fala enriquecer o urânio. Bom, então vamos lá. Do minério do urânio até você produzir a pastilha de combustível. Veja bem, aqui o minério de urânio, né, de uma maneira simplificada, eu vou dar uma visão geral para vocês, não tem detalhamento. A partir do minério de urânio, você obtém a pasta amarela, yellow cake. Da pasta amarela, você então obtém um gás, que é o UF6. Tá, gente? Essas moléculas são moléculas e essa substância está no estado gasoso. Então, como é que ela é chamada? Hexafluoreto de urânio, UF6. Interessante nessa imagem que você está vendo que tem duas moléculas diferentes. A molécula cujo urânio é o urânio 235, que é aquela que nos interessa, né? Então está ali com aquela bolinha vermelha. E as moléculas contendo urânio 238 estão representadas por uma bolinha azul. E aí, como é que a gente vai fazer um enriquecimento do urânio, como a gente já disse? É para aumentar a porcentagem de urânio 235. Após o enriquecimento, que vai ser mostrado daqui a pouco, você obtém o dióxido de urânio, UO2. Esse UO2 é sólido, e a partir do UO2 você obtém, né, as pastilhas combustíveis aqui, ó. Então, com esse sólido O2, que foi, né, produzido a partir do urânio enriquecido, que é o urânio contendo uma porcentagem maior de urânio 235, você obtém
o O2, e esse O2 é usado para fazer pequenas pastilhas de urânio enriquecido. Bom, vamos lá então, dando sequência. Esse enriquecimento, gente, ele que nada mais é do que, como eu já havia dito, aqui ó, esse enriquecimento significa o aumento do conteúdo do urânio 235 no material. E ele é somente possível por métodos físicos. Aqui tem 4. Ultracentrifugação, que a gente vai entender um pouquinho melhor na sequência, difusão gasosa, um procedimento eletromagnético, um procedimento usando laser. A gente vai ver a ultracentrifugação. Então, veja bem, gente, o que vem a ser ultracentrifugação? Olha que interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha que curiosa que é essa imagem. Você que mostra uma maneira de enriquecer o urânio usando ultracentrifugação. Ali dentro você tem aquela amostra tirada da natureza. Ela contém moléculas de UF6. Essas moléculas têm predominantemente átomos de urânio 238, que é o mais abundante, mas tem também moléculas contendo urânio 235. Lembrando que predominantemente tem urânio 238. Ora, vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Qual molécula que pesa mais? A molécula contendo urânio 238. Por quê? Porque o urânio 238 ele tem mais nêutrons do que o urânio 235. Então, se você olhar a massa da molécula, ela pesa mais, porque tem mais nêutrons. Então, pronto. Você pensa na força, no efeito da força centrípeta. Na medida que aquilo ali gira numa velocidade muito grande, as moléculas que pesam mais tendem a ir para a extremidade. E aí elas vão ser retiradas dali. Lembrando, eu estou fazendo uma explicação bem simples, ela não é tão detalhista sob o ponto de vista técnico. Pelo fato das moléculas terem massas diferentes, as moléculas de UF6 contendo urânio 238 vão sendo retiradas dali. E aí vai acontecer o quê? Vai ficando uma maior concentração de urânio 235 lá dentro. Isso que chama enriquecer urânio. Eu vou clicar aqui, então, para vocês verem aqui, ó. Olha lá. Né? As moléculas estão lá dentro, e aí, né, na medida que gira, olha lá, as moléculas de urânio 238 estão sendo eliminadas e aumentando a concentração de urânio 235 ali dentro. Ok, gente? Muito bem. Moléculas de UF6 contendo urânio 238 sendo eliminadas, enquanto que aqui dentro vão ficando as moléculas que contendo o urânio que te interessa. Ok. E aí, também, pessoal, nós já mostramos o que vem a ser uma reação em cadeia, mas aqui essa imagem também é muito boa. Aqui, ó. Olha lá, né? Um nêutron incide sobre o urânio 235, ele se quebra em núcleos menores, liberando, né? Olha lá, 3 nêutrons, que por sua vez vão atacar novos átomos de urânio 235, provocando mais fissões nucleares, liberando maior quantidade de energia, liberando mais nêutrons que vão assim sucessivamente formando esta reação em cadeia, ok? Ora, como a gente já disse, gente, veja bem, se você não controla a fissão nuclear, esse não controle, gente, é claro que tem um certo controle. Quando se fabrica uma bomba atômica, tem todo um procedimento de controle para se fabricar o artefato. Mas entenda, não há controle. A partir do momento que desencadeia o fenômeno, você não tem mais como controlar. Isso é uma bomba atômica. No entanto, se você controla, se você domina essa tecnologia, né, você pode usar não só para a produção de energia elétrica, né, como também para a energia nuclear para pesquisas, como acontece em vários países do mundo, como acontece, inclusive, no nosso país, aqui no Brasil. Bom,